Olá, que alegria poder entrar em sua casa, no seu ambiente e podermos abrir e olhar as Escrituras, o Evangelho da graça de Deus, porque o nosso objetivo aqui não é tratar de religião, mas do Evangelho, aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas, não daquilo que nós tentamos fazer para alcançar Deus. E nós temos uma consideração muito especial pelo seu trabalho também. Queremos pedir que você nos ajude na divulgação desse material, e aí estão os endereços para você utilizar isso através da rede social e fazer com que esta mensagem do Evangelho chegue ao coração de mais gente. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, com as suas orações, para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz de uma maneira maior e que outras pessoas conheçam esta graça de Deus. É o nosso pedido a você para que colabore conosco e já já nós vamos voltar para uma conversa mais íntima sobre o que diz a palavra de Deus neste dia. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nossa maratona aqui é caminhar, correr, andar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Já há alguns programas atrás, nós temos andado sobre esta visão de um evangelho positivo, o evangelho da graça de Deus, daquilo que Deus fez e faz em nosso favor. E nós temos observado que esta carta aos Efésios, ela está focada em 3 verbos principais: o verbo sentar, o verbo andar e o verbo ficar firme ou ficar de pé, está ali na posição de firmeza. E já olhamos que o sentar tem a ver com o descanso, com aquilo que Deus fez através de Cristo, a obra da redenção do homem, que é o descanso que ganhamos em Cristo Jesus. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta primeira parte vai até o capítulo 3, quando ele trata do assentados nos lugares celestiais em Cristo, quando nós ganhamos esta revelação de que não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez que garante a nossa salvação. A pergunta aí é: o que Cristo fez para a nossa salvação? Esta resposta você tem que dar a si mesmo diante da realidade de uma experiência. O que Cristo fez por mim?
qual foi a obra que ele realizou em meu favor. O segundo verbo, o verbo andar, começa no capítulo 4 e vai até o versículo 9 do capítulo 6. Ele trata da maneira do processo da nossa caminhada. Isso tem a ver com a santificação, com a perseverança daquele que crê, o andar cristão. Os primeiros capítulos falam da redenção, da obra que Deus fez por nós. E daqui para frente, do 4, ele fala do nosso caminhar, ou seja, o que Cristo fez em mim para que eu possa andar da maneira digna da vocação a que eu fui chamado, a que você foi chamado. Então, este andar cristão, ele é muito ligado na carta aos Efésios. É verdade que no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala 2 vezes sobre a forma como nós andávamos. Vamos dar uma olhadinha aí no versículo 2 do capítulo 2 de Efésios, que ele diz, falando da nossa maneira de andar, ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades ou da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Havia um modo em que nós andávamos outrora. Tínhamos um andar, ele vai no versículo 3 ainda, dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta maneira equivocada de andar foi substituída por uma outra maneira, que é a maneira como Deus nos quer andando em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 2, no verso 10, ele nos afirma: pois somos feituras de Deus, feituras do Pai, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha, aqui nesse capítulo ele está falando da maneira equivocada, ou da maneira errada que nós andamos outrora, e ele usa ou propõe aqui nós estávamos andando de acordo de um curso do mundo, de acordo com as potestades malignas que opera e também as inclinações da nossa carne, mas nós fomos regenerados por Jesus Cristo. Porque ele vai dizer que pela graça nós fomos salvos por meio da fé, e esta salvação não vem de nós, nem a fé vem de nós, mas sim pela graça. Nós fomos salvos para que nós andássemos com uma nova natureza proveniente de Deus, que ele diz aqui que somos feituras dele, feituras de Deus, feituras em Cristo Jesus, criados por meio da obra da morte e ressurreição de Jesus. Jesus ali na cruz, ele realizou uma obra suficiente e completa. A morte dele foi em nosso favor, foi por nós, mas também aquela morte tinha como finalidade nos incluir nele.
era uma morte substitutiva e também inclusiva. Ele morreu por mim, derramou seu sangue para perdão dos meus pecados, mas também ele me incluiu naquela morte para que eu fosse participante do seu morrer e morresse pela fé, isto é, algo subjetivo. O aspecto objetivo é a morte dele por mim, o aspecto objetivo é a minha união com ele. Isso eu tenho que crer na palavra de Deus para que eu fosse feito uma nova criatura. Somos criados em Cristo Jesus para a boa nova, e isto implicou na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, na minha morte com Cristo, na minha ressurreição com Cristo, para que nós andássemos em vida nova que Deus preparou para este processo. Deus preparou para as boas obras este andar que nós estamos participando nele. Então, a maneira como eu ando vai definir o relacionamento que eu tenho ou tenho tido com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, no verso 1, o apóstolo Paulo fala desta maneira, ele disse: rogo-vos. Ele está falando à igreja, ele está suplicando, ele está pedindo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que ele estava preso em Roma, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu estou suplicando a vocês que compreendam que a vida de vocês é uma vida de andarilho, é uma vida de peregrino, e que vocês devem andar adequados à vida de Cristo, porque nós somos parceiros na morte e parceiros na ressurreição. Com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esta é a maneira digna que o apóstolo Paulo está querendo nos chamar a atenção sobre o modo de andar. E no versículo 17, ele chama a atenção para que nós tenhamos o cuidado de... Ele diz assim: e isto, portanto, digo, Efésios 4, 17, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios ou as gentes na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esta palavra vaidade é aquele que é destituído da verdade, que é uma espécie de inconveniência, uma falta de perspectiva, sem nenhuma substância, é uma coisa vazia. Ele diz que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Este é um modo equivocado. E nós precisamos aprender a andar. Andar como? E no capítulo 5, o apóstolo Paulo, no versículo 2, vai dizer: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Eu vou parar aqui um instante e para a nossa propaganda, e logo a gente volta aqui para tratar um pouquinho deste assunto.
A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós paramos naquele versículo 5, verso 2, quando o apóstolo Paulo diz: andai em amor. Mas antes disso, eu quero aproveitar, já que eu estou falando em andar, este livro do Henry Nouwen, 5 passos para sobreviver à dor, redescobrir a felicidade. Transforma o teu pranto, o meu pranto em dança. Henry Nouwen era um padre, morreu em 1996, foi professor de grandes universidades americanas, um homem muito precioso, e nessa caminhada nós precisamos aprender a dançar, a dança da graça de Deus. É uma indicação que a gente faz na nossa estante. E tendo como consideração esta palavra, de que andar em amor, como também Cristo. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo não foi forçado. Não foram os romanos quem mataram a Jesus, nem os judeus. A Bíblia diz que a morte de Jesus foi por decreto, por predeterminação divina. E ele entregou-se a si mesmo para nos desarraigar deste mundo perverso. Ele se ofereceu a si mesmo por amor, como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isto aqui é uma figura dos holocaustos, dos sacrifícios do Velho Testamento, quando aquele cordeiro era oferecido e era apresentado em holocausto, e aquilo subia, aquele cheiro de gordura, aquele cheiro de churrasco, um cheiro agradável. Esta oferenda de Cristo, esta oferta de Cristo, esse sacrifício de Cristo, em benefício de cada um de nós, foi um sacrifício remidor, restaurador. E ele diz: agora vocês também precisam andar em amor, na caminhada que vocês têm neste mundo. Amor em prol daqueles que são alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a maneira como devemos andar. A segunda palavra que eu queria chamar a atenção aqui no capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer, vamos começar com o verso 8, porque ele diz assim: pois outrora ereis trevas, vivíeis nas trevas, na escuridão, vivíeis nas sombras, iludidos, sem poder se revelar porque tem medo da aceitação, de não ser aceito, de ser rejeitado, e vive escondido aí, atrás das árvores, desde o jardim do Éden, que o ser humano é um ser que foge
que se esconde. Andai, agora ele diz, verso 8, outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Andar em amor e andar na luz são duas características da natureza divina. Deus é amor e Deus é luz. E nosso andar tem que transmitir, tem que expressar aquilo que nós ganhamos pelo novo nascimento. A própria vida do Senhor, a vida de Deus. Então, quem tem a vida de Deus vai andar de modo amoroso. Isso não significa que você não conteste certas realidades. Pelo contrário, até é necessário que conteste todas as realidades da injustiça. Amor não é uma atitude paspalha, uma atitude sem medula, sem consistência. Nós temos falado com os pais que hoje criam os filhos como filhos de inhambu, um pássaro que depois deixa os filhos ao Deus dará, que está faltando hoje dentro dos lares dois pilares muito importantes: o amor e a firmeza. Amor não significa deixa como está para ver como é que fica, não é essa atitude de largar, não. É preciso que este amor tenha firmeza. O caráter de Deus é um Deus que ama, mas que corrige, que disciplina a quem ama. E também é luz, andar na luz, andar como filho da luz, é não viver se escondendo. Porque onde nós temos um evangelho que nos liberta da culpa, que nos liberta da vergonha, que nos liberta do medo, nós podemos realmente nos abrir. No lugar onde há amor, ninguém precisa ficar envergonhado, ou com culpa, ou com um sentimento de medo, porque ele sabe que há acolhimento, que há aceitação. E ele diz aqui que nós produzindo este fruto da luz, que consiste de toda bondade, justiça e verdade, e provando sempre tudo aquilo que é agradável ao Senhor. E há um terceiro aspecto que devemos andar com sábio cuidado. É o versículo 15 do capítulo 5. O apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, não como nécios, e sim como sábios. Andar com sabedoria, com propriedade, com equilíbrio, com bom senso, remindo as oportunidades, o tempo, remindo o kairos, que é o tempo qualitativo, remindo, aproveitando, administrando, porque vivemos num tempo, nos dias difíceis, uns dias comprometidos. Então, a questão que a gente precisa avaliar: que tipo de vida eu estou tendo, que maratona eu estou correndo, que modo de andar eu estou andando, como é que eu vou neste processo de peregrino. Eu estou andando como andam
as outras pessoas que não conhecem a Cristo? Eu estou andando de modo sem comprometimento, sem relacionamento com Deus? Eu estou andando sem amor, sem verdade, sem iluminação? Se este é o meu andar, eu preciso fazer uma avaliação. E volto àquelas perguntas que eu fiz logo no início. O que Cristo fez por mim, de fato? Cristo morreu na cruz, foi, mas Ele morreu para me levar a morrer com Ele. O que Cristo fez por mim? Qual a obra de Cristo em meu favor? A segunda, o que Cristo fez em mim? O quanto é que Cristo é verdadeiramente meu Salvador, o Senhor da minha vida? Eu não estou simplesmente vivendo uma religiosidade externa, indo à missa, indo aos cultos, fazendo umas práticas externas, mas sem nenhum comprometimento interior, sem nenhuma realidade espiritual. Esta é a questão que o apóstolo Paulo está nos advertindo, nos chamando a atenção sobre o que significa a vida espiritual. Outrora, nós éramos trevas, porém agora nós somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A nossa proposta aqui é de avaliação, de exame. Nós não estamos preocupados se você pertence a este ou aquele grupo. E não é uma questão aqui de fazer prosélitos, mudar as pessoas de sistemas, mas é uma questão de avaliação para saber se o que eu sou é autêntico ou é apenas uma caricatura. Se o que eu sou é uma realidade ou é apenas uma aparência. Se você não tem esta experiência de realidade interior, é bom avaliar isso diante de Deus. Procurar saber qual é a maneira como você está andando e pedir ao Senhor que transforme a sua vida. Você e eu precisamos de realidade, não simplesmente de certos conhecimentos intelectuais ou teológicos, mas de uma realidade espiritual. Que Deus conceda a você esta verdadeira revelação no seu interior, para que você possa dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. De coração para coração, até o próximo programa, se Deus assim permitir.